Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais um momento de fé e esperança, é com muita alegria no coração que nós iniciamos mais uma devocional. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento? Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos de oração. Ore com fé, ore com confiança. Ore com certeza. Deus, Ele ouve a oração dos justos. Clamemos ao Senhor. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve, ó Pai, as nossas orações. Nós amamos ao Senhor. Nós declaramos que Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus santo e bendito. Nós não cansamos, ó Deus, de declarar as Tuas maravilhas, de exaltar o Teu nome, de declarar a Tua fidelidade e o Teu amor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pela salvação que há em Cristo Jesus, nós somos infinitamente gratos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem poupado as nossas vidas, tem nos protegido, tem nos guardado de mal e nós queremos, ó Deus, iniciar esse nosso momento orando e agradecendo ao Senhor. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida do amigo de nossa irmã Rosalina, ó Pai, que está internado com o Covid. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde dele, curando, ó Deus, livrando, ó Pai, desta tão terrível enfermidade. Lembramos também, ó Deus, da Vânia, que a cidade de Cuiabá está passando por um momento difícil, infectada ali aquela cidade, ó Deus, pelo Covid-19. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ajude, ó Pai, a população de Cuiabá a vencer esse tempo difícil. Dê sabedoria, Senhor, ao prefeito, às autoridades competentes, para que possam, ó Deus, conduzir com sabedoria, com prudência e com cuidado, ó Deus, toda essa crise que tem afetado aquela cidade. Oramos pelos médicos, pelos hospitais, pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente, fortaleça, ó Deus, o povo de Cuiabá. Senhor, também nós oramos pelo Dr. Walter, Pai, que está internado, ó Deus, com Covid. Sabemos que a situação dele é grave, mas buscamos ao Senhor e clamamos, ó Deus, pedindo, ó Pai, que a Tua boa mão restaure a sua saúde. Queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor pela recuperação do pastor Lencina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a cuidar do Teu filho, ó Deus, dando a ele pleno restabelecimento. Oramos também, ó Deus, pela vida do Teu servo, diácono Daniel de Freitas. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor as lutas, os problemas que o Teu filho tem enfrentado. Sustenta, ó Deus, com a Tua poderosa mão. Agradecemos também ao Senhor pela recuperação do João Vitor, ó Deus. Nós apresentamos a vida dele diante de Ti e o Senhor, ó Deus, o curou. Sabemos, ó Deus, que a cura vem de Ti e é por isso, ó Pai, que nós elevamos as nossas vozes à Tua presença para agradecer, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pela vida da Idair, ó Deus, irmã da nossa querida Daílza. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também possa restaurar a saúde da Idair, livrando, ó Deus, também desse Covid-19, Senhor. Oramos, ó Deus, em favor dos médicos, que sejam esses, ó Deus, instrumentos do Senhor para a cura da Idair, ó Deus. Oramos também, ó Deus, pela Júlia, pela Valdete, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cuidar da saúde delas, ó Deus, atendendo, ó Pai, em todas as suas necessidades, ó Deus. E oramos também pela família da nossa irmã Marta. Nós não sabemos ao certo, ó Deus, quais são os problemas que esta família tem enfrentado, mas o Senhor sabe. E é por isso, ó Pai, que nós rogamos que o Senhor possa ouvir as nossas orações, manifestar a Tua graça e o Teu cuidado, cuidando, Senhor, desta família. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, a nossa prefeita, toda a sua equipe, ó Deus. Peço que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes, ó Pai, para que possamos, ó Deus, pela Tua graça, vencermos, ó Deus, toda essa luta que temos enfrentado, todas as dificuldades, ó Deus, que estão diante de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Oramos, ó Deus, em favor do nosso país, do hoje empossado ministro da Educação, reverendo Milton.
Que o Senhor dê sabedoria ao teu servo, ó Deus, à frente de uma pasta tão importante do governo federal. Oramos também, ó Deus, pela saúde do nosso presidente, pedindo, ó Deus, que o Senhor restaure a saúde dele. Oramos, ó Deus, em favor do nosso país, pedindo, ó Deus, que a nossa economia não seja tão abalada, que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de vencermos também economicamente, ó Deus, essa pandemia. E agora, Pai, fala ao nosso coração, quando faremos a leitura e meditaremos, ó Deus, em Tua palavra. É a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Provérbios, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Nós temos 57 pessoas acompanhando a nossa transmissão. Quero pedir a você que não mude de página do Facebook, mas permaneça, ouça a palavra de Deus. A nossa meditação ela é breve, ela é bem objetiva e a gente quer contar com você até o final da nossa pregação. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor há de falar ao seu coração. Provérbios 9, de 7 a 9. A palavra do Senhor diz o seguinte: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Versículo 8. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês, à luz dos versículos que nós lemos, desses 3 versículos, 3 lições preciosas. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é que a Bíblia distingue as pessoas. A Bíblia ela faz distinção de pessoas. E no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos 2 grupos, ou 2 tipos de pessoas. Nós encontramos o escarnecedor e o sábio. A Bíblia fala também sobre o tolo e o prudente, o salvo e o perdido, o fiel e o ímpio. Então é de suma importância que nós entendamos que a Bíblia, espiritualmente falando, ela faz sempre a distinção de 2 grupos de pessoas. Daqueles que têm o temor de Deus no coração, por isso são prudentes, sábios, fiéis ao Senhor, e daqueles que não têm o temor de Deus no coração, e por consequência de não terem o temor de Deus no coração, são escarnecedores, zombadores, tolos, imprudentes e nécios. Vamos parar aqui e vamos pensar um pouquinho. Em qual dessas categorias você se encaixa? Se você tem o temor de Deus, você está no grupo dos sábios, dos prudentes e dos fiéis. Porém, se você não tem o temor de Deus, você está do outro lado. Você é escarnecedor, é tolo, é imprudente e insensato. Nessa noite, de que lado você está? De qual desses grupos você faz parte? E aqui notem bem, não há meio termo. E é curioso observarmos, e você já deve ter reparado nisso, que a Bíblia ela não trabalha com meio termo, não existe uma terceira via. Nós insistimos em procurar uma terceira via, um quase salvo, um quase perdido, mas a Bíblia não trabalha com essa condição. Por exemplo, existem apenas 2 caminhos que o homem tem a trilhar na sua vida. Um caminho que conduz à salvação e outro caminho que conduz à condenação. Sobre a palavra do homem, ou ela seja sim, ou ela seja não, e o que passar disso vem do maligno. Notem que a Bíblia ela trabalha com a verdade, com a mentira, com o certo, com o errado, com o salvo, com o perdido, com o sábio e com o tolo. Não existe, biblicamente falando, essa coluna do meio. A segunda verdade que nós aprendemos nessa noite, e por favor prestem bem atenção nisso, não repreenda o escarnecedor, não repreenda o homem insensato. Eu fundamento este meu argumento aqui, meus amados irmãos, nos versículos 7 e 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria.
Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Por que, meus irmãos, eu e você não devemos repreender o escarnecedor? Por 3 razões aqui importantes. A primeira razão é porque repreender o escarnecedor é pecado. Repreender o escarnecedor é pecado. Veja a primeira parte do versículo 7 que diz que o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. É perda de tempo repreender o escarnecedor. Você também está pecando contra o próprio Deus quando você repreende o tolo, o imprudente, o perverso, o homem que não tem o temor de Deus no coração. A segunda razão por que você não deve repreender o escarnecedor, o zombador, aquele que afronta o nome de Deus, aquele que blasfema contra os céus, é porque isso vai acender a sua ira. Isso vai acender a sua ira. Quem repreende o escarnecedor fica irado. Vejam só o finalzinho do versículo 7 que diz: e que o censura o perverso a si mesmo se injuria. O que é se injuriar? É ser tomado pela ira. Você fala com o escarnecedor, ele não te ouve. Você repreende o zombador, ele escarnece de você. Você admoesta o homem que não tem o temor de Deus no coração, ele tem ouvidos mocos. E quando nós falamos, quando nós insistimos em admoestar o perverso, o iníquo, o escarnecedor, e a gente não vê mudança, a gente não vê resultado de transformação, e pelo contrário ainda somos zombados e injuriados, isso faz com que a nossa ira se acenda. Portanto, meus amados irmãos, se poupe, se guarde, proteja-se, não perca o seu tempo, não desperdice a sua energia, não se desgaste emocionalmente, repreendendo o escarnecedor, o zombador, aquele que não tem o temor de Deus no coração. Terceira razão por que você não deve perder tempo com esse tipo de homem, segundo o texto sagrado, porque isso vai lhe trazer aborrecimento. Vejam vocês o versículo 8 diz o seguinte: não repreendas o escarnecedor, a primeira parte do versículo 8, para que não te aborreça. Você fica aborrecido, você fica cansado, você fica enfadado. Quando você vai lá, às vezes até com muita boa vontade, com uma boa intenção, e você repreende, você corrige, você admoesta, mas aquela pessoa ela insiste em viver no erro, quer viver da mesma forma, quer continuar no caminho da desobediência, quer seguir na trilha da perversidade, e você não vê essa mudança, não vê essa transformação. O que isso faz com o seu coração? Gera aborrecimento. A Bíblia nos ensina que não vale a pena perder tempo com o escarnecedor. Isso é sabedoria para a vida. Essa série que nós estamos estudando em Provérbios se chama Sabedoria para a Vida. Seja sábio. Não perca o seu tempo admoestando o escarnecedor, o perverso, o iníquo, aquele que virou as costas para Deus, aquele que zomba do Altíssimo. Terceira e última lição dessa noite: exorte e admoeste o verdadeiro cristão. Exorte, repreenda o verdadeiro cristão. Vejam isso, meus amados irmãos, no versículo de número 8 que diz: repreende o sábio e ele te amará. Nós encontramos também, meus amados irmãos, 3 boas razões aqui para que nós possamos exortar o nosso irmão quando ele erra, admoestar quem está afastado da presença do Senhor, alertar aquele que está no caminho de fazer alguma coisa errada quando essa pessoa tem o temor de Deus no coração. Por quê? Eu e você devemos fazer isso.
Porque quando a gente repreende o sábio, quando a gente repreende o crente, o cristão verdadeiro, ele ama a gente. Ele nos ama ainda mais. Uma das características do sábio é que ele é ensinável, ele é maleável. Ele tem o seu coração e a sua mente aberto para receber a repreensão. Quando ele é exortado, ele vê que essa exortação é em amor, que essa admoestação ela é verdadeira e sincera, ele se alegra. E ele passa a amar, ele passa a admirar, ele passa a ter um coração agradecido a Deus pela vida daquela pessoa que foi lá ao seu encontro e o repreendeu. Ele enxerga aquela pessoa que foi ao seu encontro como um instrumento de cuidado do Senhor para a sua vida. Ele vê aquele irmão que o repreendeu como sendo alguém enviado da parte do Senhor para cuidar dele. E por consequência disso, quando você repreende o sábio, ele vai te amar mais ainda. Segunda verdade que nós podemos destacar aqui é que vale a pena repreender o cristão verdadeiro, vale a pena repreender aquele que tem o temor de Deus no coração, porque essa pessoa há de se tornar mais sábio ainda. Olha como isso é lindo. O versículo 9 diz: e ele se fará mais sábio ainda. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Versículo 9. Todos nós estamos sujeitos ao erro. O sábio também pode falhar. O inteligente pode tropeçar. O douto, cheio de conhecimento, está sujeito também ao erro. Nós não somos perfeitos. Todos nós falhamos. E por isso nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos ajudem, que nos auxiliem, que nos admoestem, que falem a verdade, que nos repreendam em amor, que nos censurem quando estamos errados. Isso colabora com o nosso crescimento, isso fortalece a nossa fé, isso faz com que nós nos tornemos mais sábios ainda. Sabe qual é um bom investimento que você faz? É repreender em amor o sábio, o temente a Deus. Você vai estar ajudando ele. Você vai estar colaborando com o seu crescimento, com a sua maturidade. E em último lugar, vale a pena repreender o sábio. Vale a pena admoestar quem tem o temor de Deus no coração, porque ele se tornará mais prudente ainda. Versículo 9 diz: dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. A prudência é a capacidade que Deus nos dá de não errarmos, de nos desviarmos das armadilhas dessa vida, de evitarmos cair nas ciladas que muitas vezes são armadas contra nós. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos admoestem, que nos mostrem o caminho certo. Às vezes nós estamos cegos, às vezes estamos insensíveis, às vezes até mesmo desconhecemos aquilo que estamos fazendo e aos nossos olhos podemos pensar que não há problema nenhum em nossas atitudes. Deus usa o seu povo, Deus usa homens e mulheres, no sentido de nos admoestar, nos corrigir, nos exortar a caminhar na direção certa, a obedecer à vontade de Deus. E essa instrução faz com que nós evitemos muitos erros no futuro. O sábio, quando ele é repreendido, ele agradece. Ele ama quem o repreende, ele se torna mais sábio e torna-se uma pessoa prudente. Me permita aqui, meus amados irmãos, fazer uma breve consideração. Veja bem, muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falando o seguinte: eu não vou falar nada para o fulano, eu estou vendo que aquele nosso irmão está errado, mas eu não vou falar nada para ele porque ele pode ficar chateado, ele pode perder a amizade comigo, ele pode se afastar de mim, então eu prefiro fingir que nada está acontecendo, eu prefiro não ver o erro, eu prefiro não confrontá-lo, eu prefiro não falar nada para que ele então não fique chateado comigo. Preste atenção.
Um sábio jamais vai ficar chateado quando é repreendido. O sábio jamais vai se afastar do seu irmão quando é corrigido. Jamais. Pelo contrário, quem tem o temor de Deus no coração, quando é repreendido, quando ele é exortado, ele tem desejo, ele tem vontade de estar mais próximo ainda daquela pessoa, não se afastar. Na verdade, aquela pessoa, quando repreendida, se afasta, se distancia, ela está mostrando que, infelizmente, não é sábio, mas é tolo. Que não é prudente. Na verdade, ele é um insensato. Vale a pena você corrigir o seu irmão. Vale a pena admoestar o seu irmão. Ele precisa de você. Ele precisa da sua palavra. Nós, nessa noite, vimos aqui, meus queridos, o contraste entre o escarnecedor e o sábio. O contraste entre o escarnecedor e o sábio. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, meus amados irmãos, sermos pessoas sábias e com coragem também, para corrigir o nosso irmão quando isso for necessário. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você tenha uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a cuidar de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios e não tolos. E ajuda-nos, ó Deus, em amor, corrigirmos os nossos irmãos para que eles cresçam ainda mais na tua presença. Protege, ó Deus, a nossa família. Guarda, Senhor, as nossas crianças. Protege, ó Deus, os idosos de nossa igreja, Senhor. Livra-os, ó Deus, de todo o mal. Nós buscamos ao Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, da Tua paz. Renova, Senhor, a nossa fé e esperança, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Amanhã, às 19h30, se o Senhor Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Convide os seus amigos. Convide-os para participar desse nosso momento devocional. Uma ótima noite. Um forte abraço. Saudades de todos vocês. Deus nos abençoe em nome de Jesus.